Olá, meus amores, a Tcheli mais uma vez aqui com vocês para a gente dar continuidade nos nossos estudos. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Coisa boa! A Tcheli está morrendo de saudade. A gente vai dar continuidade, certo? Começando pela correção da atividade da ficha que foi passada na última aula, tá bom? Você pega aí sua fichinha, ela está na página 131 e a gente vai dar início. Bom, vamos lá. Ele já fez aqui 3 questões para a gente ganhar tempo, tá bom? Primeira questão fala assim: qual foi a data da chegada dos portugueses ao nosso território? Dia 22 de abril do ano de 1500, ok? Próxima questão: quanto tempo se passou desde a chegada dos portugueses aqui ao nosso território? Passaram-se 520 anos. Muito tempo, não é, galerinha? Muito bem. Terceira questão. Quando os portugueses chegaram aqui, o território já se chamava Brasil? Como ele se chamava? E quem denominou dessa forma? Resposta. Quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, ainda não se chamava Brasil, certo? Existia outra nomenclatura. Ele era chamado de Pindorama, que foi o nome que a população indígena Tupi colocou, certo? Próxima questão. Vamos lá para a quarta. Ele vai apagar aqui, para a gente dar continuidade. Pronto. Próxima questão. Você sabe o que significa Pindorama? Procure o significado de Pindorama e responda, certo? A Tcheli recebeu muitos retornos das atividades e percebeu que muitas crianças pesquisaram e acertaram, tá bom? Vamos lá. Pindorama significa o quê? Significa a terra das palmeiras, certo? Muito bem. Próxima questão. Quinta. Quando os portugueses chegaram a Pindorama, a terra estava ocupada por milhares de indígenas que viviam há muito tempo. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que dizem que os portugueses foram os primeiros a descobrir essas terras. Pensando dessa forma, o que você acha mais adequado a se falar? Letra A, temos 2 opções. Os portugueses descobriram o Brasil? Pensa aí. Letra B. Os portugueses ocuparam o Brasil? Se você disse letra B, você acertou, porque até mesmo na própria questão já está dizendo. Quando os portugueses chegaram a Pindorama, ao território, que hoje é chamado de Brasil, já estava ocupado. Então, a letra B fala, os portugueses ocuparam o Brasil, tá bom? Você marca aqui. Porém, na questão diz, justifique sua resposta. Aí a gente vai justificar, certo? Pois o território já era habitado por populações indígenas. Certo? Muito bem. Aqui foi a nossa correção da atividade. Opa, Tcheli, tem a próxima questão. Perdão. Tcheli vai apagar aqui para a gente dar continuidade.
Sexta questão, observe o mapa. Aqui a gente tem o mapa das capitanias hereditárias, certo? Vamos lá para o item A. Pinte de verde a capitania onde foi fundada a primeira cidade do Brasil. A gente viu nas últimas aulas que a primeira capitania fundada foi a capitania de São Vicente. Então, você vai pegar o seu lápis de cor verde e você vai pintar. Procura aí, certo? Muito bem. Deixa eu apagar. São Vicente. Próximo. Pinte de amarelo a capitania onde foi fundada a primeira capital do Brasil. A primeira capital do Brasil foi Bahia. Aí você vai procurar aqui o nome Bahia, certo? Como está aqui onde a tia ele está apontando, e você vai pintar de que cor? Amarelo, tá bom? Aí você pinta lá. C. Pinte de vermelho a maior capitania representada no mapa. Você retorna para o mapa e você vai observar. Qual dessas capitanias aqui, ela é a maior na imagem? Ela tem uma dimensão assim bem grande, não é? É Rio Grande do Norte, tá bom? Pode descer, por favor. Rio Grande. Pronto, essa foi a nossa correção, tá bom? Perdão por dizer Rio Grande do Norte, ele se empolgou, é Rio Grande, tá bom? Aí você colocou aí sua fichinha, tá tudo ok, coloca de lado, você vai pegar o seu livrinho, tá bom? E vai abrir no nosso conteúdo de hoje, que é na página 249. Ele já deixou pronto aqui, pra gente dar início. Subir. Pronto. A gente vai falar hoje sobre o governo geral, certo? Olha só. Os sistemas das capitanias hereditárias não funcionou em todo o território brasileiro. Como assim? A tia Eli tinha explicado em algumas aulas anteriores sobre que o país, não é, o território, ele foi dividido por algumas capitanias e tinha ficado um responsável para cuidar de cada capitania. Porém, com o decorrer do tempo, esse modelo não deu muito certo em algumas capitanias. Então, em 1548, o rei de Portugal mudou a administração do Brasil. Ele criou o cargo de quê? Governador geral, deixando somente um responsável por todo o poder que era dividido entre as capitanias, tá bom? Por isso, pronto, os sistemas das capitanias ainda continuou, como a tia Eli explicou, porém, em alguns locais, esse serviço, essa modalidade não deu certo, tá bom? Aí o rei resolveu mudar. No mesmo trecho, fala assim: chamamos esse período, então, de período de governo geral. E seu primeiro governador geral foi Tomé de Souza. A pedido do rei português, em 1549, Tomé de Souza fundou a sede de seu governo na cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do nosso país, do nosso Brasil, tá bom? Aí aqui a gente tem essa imagem, tá bom? Essa imagem representa o quê? Representa a planta da cidade de São Salvador no ano de 1631, tá bom? Olha aqui, você pode analisar os detalhes como são bem ricos, tá bom? Mais aqui abaixo a gente vai ver as sedes administrativas do Brasil, tá bom? Vamos lá a leitura. Não foi por acaso que Portugal escolheu o local de São Salvador para ser a capital de seu governo. Por quê? A cidade ela estava situada em um local bem estratégico,
que poderia abrigar grandes edificações militares para a proteção. Além disso, naquele local já ocorria o comércio, a produção de açúcar, que era o principal produto comercializado na época, certo? Então, nesse período aqui, vieram muitas pessoas de Portugal para cá. Olha a quantidade de pessoas que vieram. Quase 10 mil pessoas vieram no propósito de quê? Auxiliar na construção da cidade, que era Salvador. Então, foi planejada para ser uma sede do governo, fortificada e protegida. A gente vai passar para a página 250, para a gente dar continuidade na atividade. E tem mais um pequeno trechinho do texto, tá bom? Que fala assim: as cidades, elas deveriam ser grandes, polos de comércios, conforme o modelo de vida português. A capital era a cidade que mais servia a esse propósito. Salvador, ela não foi a única cidade, né, escolhida para ser a capital do Brasil. No período de 1763, a cidade do Rio de Janeiro, ela foi escolhida pelos portugueses para também ser uma capital, que no caso ela seria a nova capital. Por que ela foi escolhida? Pela sua importância comercial, pela localização, certo? E ela permaneceu como a nossa capital até 1960, tá bom? Temos essa atividade aqui com a lupa na mão, que a gente vai fazer junto, tá bom? A gente fez a leitura do texto e agora a gente vai fazer a atividade, tá bom? A tia ele vai ajudar e vai dar tudo certo. Então vamos lá, primeira questão. A cidade de São Salvador foi a primeira capital do Brasil. Escreva o nome da capital do nosso país na atualidade. Então, pergunto a vocês, qual o nome da capital do nosso país? Vou deixar aí vocês pensarem um pouquinho. Muito bem. Se você disse Brasília, você acertou. Você vai escrever aí. Brasília. Muito bem. Passando para a segunda questão. Temos aqui. Porque a cidade do Rio de Janeiro, ela foi escolhida para ser a segunda capital do Brasil. Aí você vai voltar no texto, lá em cima. Pronto. Que fala que no ano de 1763, a cidade do Rio de Janeiro, ela foi escolhida pelos portugueses para ser a nova capital. Por quê? Pela importância que ela tem no lado comercial e também pela sua localização. Então, você vai escrever lá na questão 2 dessa forma. Porque ela tinha importância comercial e também a importância da sua localização. Porque era mais fácil o lado do Rio de Janeiro, por ser mais perto do mar, certo? Certo? Passando para a terceira questão. Observe a imagem. Ela mostra o projeto da cidade de Brasília.
identifique e escreva em que formato a cidade ela foi construída, tá bom? Aí a gente tem aqui o plano piloto de Brasília feito por Lúcio Costa. Você vai analisar essa imagem, tá bom? Vou dar um tempinho para você e você vai me dizer o que essa imagem está parecendo. Com o que essa imagem se parece? Olhou bem? Observou os detalhes? Muito bem. Essa imagem, ela tem uma aparência muito grande de um avião, certo? Então, você vai colocar aqui na sua resposta o quê? A cidade de Brasília se parece com um avião, certo? Pronto, crianças, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que você tenha conseguido entender o nosso conteúdo, tá bom? A tia Eli fez essa atividade aqui com vocês. Também tem a atividade de classe, aliás, de casa, que a tia Eli vai estar passando pelo grupo do WhatsApp na agendinha, tá bom? E eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Um grande abraço e um grande beijo. Tchau!